Bom dia, alunos. Vamos agora para a segunda parte, né, das articulações do crânio, bem rapidinho. A gente pode caracterizar as articulações do crânio bem rapidamente com as suturas, a sincondrose e a única sinovial, que é a articulação temporomandibular. Não vou falar todas as articulações, né, das suturas, todos os ossos do crânio, da face, do neurocrânio, com exceção, né, da sincondrose e da sinovial, são suturas, né, imóveis, né, e elas evoluem, né, especialmente da abóbora craniana, que é uma ossificação intramembranosa, né, de osso plano, né, enquanto ela vai crescendo de um centro para a periferia, na região de contato, você pode ter durante o período embrionário, neonato, até 2 anos de idade, a presença dessas moleiras, dessas articulações fibrosas entre os ossos. Você vê que o osso frontal aqui ele já foi 2, né? Às vezes se mantém essa linha, mas em geral evolui para a sinostose logo nos primeiros anos. Né? Essa região, elas são chamadas de moleiras ou fontanelas. Meio mórbido, meio é, esse nome, porque ele vem da ideia de que se você furar com uma agulha vai sair uma fontezinha de líquor, né, sob pressão, então por isso que é fontanela, né, ou moleira, né. É importante você saber reconhecer as moleiras para ver a progressão do desenvolvimento infantil, né, no início dos primeiros anos, né, para ver se está crescendo e se fechando corretamente, né. Essas moleiras, então, evoluem para suturas do crânio. Essas suturas do crânio, elas têm os nomes de acordo com os ossos que são interagem, né? Então, suturas fenoparietal, né? Entre o esfenoide e o parietal, sutura coronal, entre o frontal e o parietal, vista aqui, né? Aqui a sutura sagital, a gente diz que essas suturas são suturas serrilhadas, tem suturas lisas, de encaixe, tem tudo que é tipo, né? Tem, por exemplo, a sutura escamosa, né? Ela é uma posição. Aqui tem pouco de movimento, né? Com um impacto no alto da cabeça, o osso temporal e parietal podem se mover ligeiramente, absorvendo essa pressão, né? Melhorando, então, a absorção de impacto, né? Muito limitado, mas o desenho está ali, né? E aí teria que olhar cada uma dessas estruturas, que a gente não vai fazer, né? O outro tipo de articulação é a sincondrose, né? Que são sincondroses temporárias, né? A principal é a esfeno-occipital, entre o osso esfenoide e o osso occipital, né? Que evolui para a sinostose, como todos evoluem para a sinostose. Na verdade, eu esqueci de dizer, essas estruturas elas evoluem para a sinostose. Lá pelos 30 anos, você começa a ver o apagamento dessas suturas, 30, 35, boa parte dessas suturas frontal, parietal, elas vão se fundir a ponto de sumir, uma sinostose, como todas as articulações, né, do corpo evoluem um dia, até a gente morrer, para a sinostose. E aqui na radiografia, né, você consegue ver aqui essa sincondrose, quer dizer, uma articulação cartilaginosa, com a cartilagem, né, hialina entre eles, né? Quando você tem, né, uma morte precoce e a produção do esqueleto, essa cartilagem desaparece e deixa lugar para o forame lacerado, principalmente na articulação, né, entre o esfenoide e o temporal, né, esfeno, temporo-occipital, desculpe, sincondrose temporo-occipital. E a mais complexa é a ATM, a articulação temporomandibular, né, que tem a sua característica principal, né, é o disco articular completo, né. Um disco articular completo melhora a congruência entre as partes ósseas e também oferece muito mais resistência. A cápsula articular tem mais pontos de contato, então é mais difícil de fazer a luxação. E, por fim, também facilita a amplitude, aumenta a amplitude dessa articulação. Então, você tem a possibilidade do côndilo da mandíbula articular com o disco e o disco articular com a concavidade do osso temporal, ampliando, assim, então, a sua dinâmica, a sua amplitude, né? Se abre bem a boca, você tem esse movimento de deslizamento anterior do côndilo sobre, né, a fossa mandibular, que a gente está vendo aqui, o temporal visto de baixo, a fossa mandibular e o tubérculo mandibular, onde o côndilo
do processo condylar da mandíbula, você vê aquele largo, né, vai deslizar com o disco articular no meio, né? É uma articulação que precisa de muito reforço ligamentar, né? E os movimentos que ela permite, basicamente, né, de protussão e retração, jogar a mandíbula para frente, jogar a mandíbula para trás, e também o fechamento da boca, né? E também a movimentação de lateralização. E a abertura da boca, você não precisa de músculo, né? A gravidade já faz a mandíbula cair, mas tem os músculos aqui anteriores, né? Os supra e infra-iódeos, que podem puxar a mandíbula para baixo, né? Que aqui, como falei, ela é bastante reforçada, ligamentar, não só pelo disco articular, mas você tem esse ligamento extracapsular, que é o esfenomandibular, e o estilo mandibular, que seguram a mandíbula, né? E os ligamentos capsulares, como o ligamento lateral, o ligamento da cápsula, né? Ah, e aqui você tem essa ideia desse movimento, né, do disco, né, sobre a área de articulação do osso temporal, né, e os músculos a gente vê depois, né, mas a gente pode já ter um olhar aqui, né, para entender isso um pouco, né, esses músculos que fazem o movimento, né, então os principais, né, os três principais, os quatro principais, né, o masséter, o temporal e o pterigóide medial e lateral. Aqui está mostrando, então, o masséter, com a sua origem no arco do zigomático e sua inserção no ângulo da mandíbula, né? Tem duas partes nele, e o osso temporal, com essa origem muito ampla na face lateral do crânio, né? E sua inserção no processo coronoide da mandíbula, né? Puxa a mandíbula. Então, pode puxar para trás, puxar para cima, né? E os outros dois músculos, o pterigóide lateral e o pterigóide medial, que vai para o ângulo interno da mandíbula, né? E ambos têm origem nos processos pterigóidicos, o pterigóide lateral no processo pterigóide lateral e o pterigóide medial no processo pterigóide medial, né? É melhor ver pela parte de trás, né, desses ossos. Você tem o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Aqui a mandíbula, né, visto por debaixo, né, aqui o cônjuge da mandíbula, na fossa mandibular, o disco articular completo, e você vê o pterigóide lateral inserindo, inclusive, não só no cônjuge, mas na cápsula articular, né, e o pterigóide medial no ângulo face interna, né? E você vê o masseter aqui para o lado de fora, né? E com isso você pode mover para o lado, para cima e até para trás, né? E a gente acaba essa parte bem curta, né? Daqui a pouco a gente vê a coluna vertebral. Até logo para você.